Bom dia pessoal. Aqui é cedo, mas não importa o horário que você está vendo esse vídeo. Então, boa tarde, boa noite. E vamos lá para mais um momento neste caminho da sabedoria. Aqui eu trouxe 5 versículos sobre Provérbios 21. Então, olha só que interessante esse primeiro. Já começa com uma paternidade estabelecida, né? Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então, esse versículo ele é muito especial, por quê? Porque tudo está no comando de Deus. Deus controla todas as coisas. E quando a gente pensa em todas as coisas, é entender que até o endurecimento lá no coração de Faraó, Deus controlava. Deus endurecia. Então, quando nós lemos também que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, eu acredito que essa esse equilíbrio emocional que nós palpamos, ele vem de entender exatamente isso, que Deus controla tudo. Então, às vezes, né, por que que aquela pessoa agiu assim comigo? Às vezes a forma que ela agiu ruim é para você desenvolver a paciência, para você desenvolver o amar, né? Porque o amar pessoa que a gente gosta é fácil. Agora, amar aquele que te fere, aquele que é agressivo, aquele que, de certa forma, não contribui para o teu bem-estar, ele é um desafio, mas que testa o nosso coração. Então a gente fala, poxa Deus, o Senhor é que me dá a sabedoria para justamente entender que se que aquela pessoa que me tratou ruim é porque ela mesmo não tem a sabedoria que o Senhor tem derramado sobre mim. Então, vamos pegar a história de José para exemplificar mais uma vez. Quando a mulher lá de Potifar, que não consegue fazer José quebrar um princípio, o que ela faz? Ele tentou me violentar. E aí José vai para a prisão. E ele podia fazer muita reclamação, ele podia estar muito mal ali. Mas ele entendia que ele tinha um pai, né? E ele falou assim: ó Deus, eu não quebrei esse princípio aqui, então eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E é por isso que um dia ele está na prisão e outro dia ele está como governador. Porque quem caminha com ele não é as agressões, não é o mal que habita dentro dele, mas é a presença dessa paternidade. Então, quando a gente entende que Deus controla tudo, nós começamos a palpar uma vida com inteligência emocional, mas também de entender que Ele é o nosso provedor. Segundo ponto, se você pensa que tudo que faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Isso é muito legal de entender porque o nosso coração ele é enganoso. Então, às vezes, nós achamos que estamos fazendo bem, mas olha para dentro de si, vê qual é a intenção do seu coração. Se é uma intenção egoísta, né? Se é uma intenção de vaidade. Então, isso eu falo para vocês assim que os meus últimos 2 anos de vida, Deus tem feito eu olhar muito para o meu coração e realmente entender qual que é a real intenção que, que nós decidimos por algo. Então isso é muito precioso assim. E essa real intenção muitas vezes é nessa intimidade com Deus. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Então, o que eu vejo que Deus ele quer que nós palpamos é essa paz interior. Você vê, lá em Provérbios também está escrito assim que Deus criou o rico e o pobre, né? Não tem diferenciação. Ambos são filhos.
Então, se Deus criou rico e pobre, quer dizer que não é o externo que vai mostrar o meu valor, mas o meu valor está nessa identidade da paternidade de Deus. Então, como Jesus já veio, eu sou um filho amado. E quando eu não me sinto esse filho amado, porque provavelmente na infância nós tivemos sentimentos de rejeição, de abandono, de vários outros sentimentos, muitas vezes essa capa do orgulho vai fazer com que esse pecado habite dentro de nós. Então veja, se o nosso pai pecou contra nós, o problema é que quando eu não perdoo, esse orgulho me protege e eu mesmo acabo cometendo pecado, que é Deus fala que se eu não perdoo o próximo, ele mesmo não me perdoa. Isso aqui é muito importante a gente entender. E nós somos taxados pelo mal. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Não tem como não lembrar da Beth, do Tigrinho, disso que está na moda hoje. O que acontece? Deus, ele traz aqui por Salomão, que quem planeja com cuidado tem fartura. Quer dizer que essa fartura vem por conta da disciplina. É como se fosse uma escada, Cada dia é um degrau. Então, nós precisamos ter essa paciência, porque às vezes essa pressa, ela é essa alma turbulenta, essa alma que não está saciada. E aí esse apressado acaba passando necessidade, porque vamos imaginar que você tem X, aí você investiu e ganhou 2x, nossa, dobrei meu capital. Aí agora você aumentou 5 vezes o seu capital, mas se você perder tudo, aí não tem mais nada. Então esse passando necessidade é justamente esse risco de ganhar muito, mas é que na hora que você perder, aí perde tudo. Então é melhor a disciplina, e aqui entra num contexto muito maior que não vou entrar aqui, mas essa fartura ela chega com o planejamento e não com a pressa. E o quinto ponto, uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Então, mais um princípio aqui da inteligência. Então, esse princípio da inteligência é: se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se todo dia você ouvir a palavra de Deus, você está sendo inteligente. E aqui eu gosto de falar que é por isso que Jesus era inteligente com 12 anos, ele discursava com os mestres da lei. Só que ele fez o primeiro milagre no início do ministério com 30. Então o próprio Deus mostrou que antes do milagre a gente tem que ser inteligente. Porque se o milagre fosse mais importante, ele tinha feito com 12 e aí com 30 ele estava discursando com os mestres da lei. Mas não, nós temos que ser inteligentes porque isso pode resultar no nosso milagre. Então, esse princípio da inteligência é: aonde você tem investido o teu dinheiro? Aonde você tem investido o teu tempo? Você está ouvindo um vídeo desse ou você está vendo TikTok que não vai te levar em nada? Então, isso é ser inteligente. É ser inteligente no teu modo de se alimentar, nas decisões que você toma, nas conversas que você tem, enfim. O princípio da inteligência, então, acaba sendo um bom motivo para, na sequência, resultar no seu milagre.